Fala, antenados, tudo bom com vocês? Eu sou Wesley e no vídeo de hoje eu venho trazer aqui a análise de The Witcher, A Lenda do Lobo, o novo filme anime da Netflix que vai começar a expandir o universo da franquia The Witcher na plataforma. Então, se você é fã da franquia The Witcher, vem comigo que eu tenho muita coisa para contar desse filme. Em The Witcher, A Lenda do Lobo, nós somos transportados para o passado, antes da história principal da série da Netflix, e a gente conhece o Vesemir ainda jovem, o mentor do Geralt de Rivia, em suas aventuras quando ele era um novato bruxeiro no continente, em que ele matava criaturas em troca de ouro para custear todos os seus prazeres carnais. Só que ele acaba enfrentando um novo perigo, um novo monstro desconhecido de todos os bruxos, feiticeiros do continente. E quanto mais ele se aprofunda na caça, ele vai descobrir segredos do continente e das espécies que lidam com magia. Já para começar, já vou mencionar aqui que esse filme anime ele é produzido pelo mesmo estúdio que produziu a série Castlevania para a Netflix, que também adapta uma história que originalmente vem dos games e que a gente sabe que foi encerrada esse ano, mas que em breve a gente vai ter um spin-off. E a gente consegue perceber muito do estilo que esse estúdio ele desenvolve as suas animações, principalmente quando eles desenvolvem o personagem. Todos os personagens eles ganham traços muito mais realistas, mas eles têm uma coisa muito em comum, que é a construção mais esbelta dos nossos personagens. Então eles são altos, magros, e isso facilita muito, principalmente quando a gente tem as cenas de ação, que elas são super dinâmicas, super rápidas, mas ao mesmo tempo elas não são confusas ou fica aquele borrado na tela. Aqui em The Witcher, A Lenda do Lobo, a gente tem várias cenas assim, de luta corpo a corpo, luta de espadas, e elas são muito bonitas, elas não são confusas, você não vai se sentir perdido, você vai saber qual o movimento eles vão fazer, é muito fluido. E eu comentei na minha crítica, que tá no site, vou deixar o link aqui embaixo, que todas essas cenas, aliado também ao formato dos corpos que eles definiram para os personagens, parece muito uma coreografia de balé. É muito bonito de se ver, ao mesmo tempo que ele transmite a adrenalina de estar vendo uma cena de ação muito bem animada. A história aqui, ela se centra muito no Vesemir. Ele é um personagem, assim, que a gente não conhecia muito do passado dele. Principalmente para quem já leu os livros ou jogou os jogos The Witcher 1, 2 e o 3, que é o mais conhecido, o The Wild Hunt. Vai perceber em várias missões que vocês vão passando, que o Vesemir ele sempre era o conselheiro, o mentor, que ajudava o Geralt em suas missões, mas que a gente não conhecia muito do passado dele. Ele era um personagem muito misterioso, porque a gente não conhecia muito dele, mas ele parecia muito interessante, até porque o Geralt, o nosso principal herói dessa franquia, ele aprendeu tudo que ele sabe sobre magia, sobre lidar com criaturas com o Vesemir. E aqui, nessa série que a gente visita o passado, ele tem total liberdade para criar a personalidade do Vesemir quando ele ainda era jovem, quando ele ainda, vamos dizer assim, ele era imprudente, e utilizava de todas as suas habilidades, todas as suas artimanhas como humano e também como bruxeiro para ganhar na vida e pagar todos os seus prazeres que o dinheiro podia comprar. E aqui eles têm a brilhante ideia de literalmente tirar o Geralt de cena e deixar a história muito focada no Vesemir. E diferente da série que foi lançada na Netflix, que a gente tem o Henry Cavill, a Anya Chalotra, essa animação ela conseguiu fazer aquilo que a série pecou em alguns pontos. Toda a construção da série, se você lembra lá em 2019, ela ia muito pro passado, pro presente, já que os bruxeiros eles vivem muito tempo, eles envelhecem muito devagar, da mesma forma que as bruxas e os magos. Então ficava muito confuso essas viagens no tempo. Eu lembro que eu mencionei que parecia que a produção queria ser mais esperta, fazer a mesma coisa que
Westworld fez, que ele também viajava nesse tempo, mas era muito bem editado, muito bem construído e você não percebia essas diferenças. Já na série The Witcher, essas diferenças ficaram muito confusas, deixavam a trama muito picotada. Era basicamente uma missão por episódio que não tinha ligação com outros episódios e não fazia muito sentido o arco da Yennefer com o arco do Geralt, com o arco da Ciri. E parecia que quando a gente descobrisse que estava tudo em tempos diferentes, ia ser, meu Deus, porque eu não pensei nisso. Aqui também acontece isso, a gente indo mais ainda para o passado, visitar a infância do Vesemir, só que todos esses flashbacks, eles são justificáveis e eles também têm uma transição muito orgânica que não é confusa. A gente entende o motivo dele estar existindo naquele ponto da história, pra gente conhecer a personalidade do Vesemir, que era uma incógnita na franquia principal, ao mesmo tempo que a gente descobre como que ao mesmo tempo que a gente descobre como que funciona Kaer Morhen, como que é o processo de uma criança se tornar um bruxeiro, que responde algumas questões, mas deixa outras ainda em aberto. E também ele determina muito qual que é a posição geopolítica tanto dos bruxeiros quanto das feiticeiras no continente. Ele não vai explicar a convergência quando o mundo material se chocou com o mundo dos monstros, mas ele vai abranger esse preconceito que a sociedade tem contra os bruxeiros de uma forma muito boa, que você começa a entender o porquê que essas pessoas odeiam tanto os bruxeiros, o porquê que eles são tidos como párias, porque por mais que eles utilizem suas habilidades para conseguir dinheiro, literalmente quase extorquir as pessoas, existe um motivo para eles serem párias. Eles estão tentando ajudar o mesmo mundo sendo contrário a eles. E eu acho que aqui esse anime ele consegue deixar as coisas muito mais centradas, muito bem mais explicadas. Uma coisa que eu senti muita falta na série live action com Henry Cavill foi justamente a magia. Vamos falar uma coisa séria. Eu sou apaixonado pela temática de bruxos, feiticeiros. Não é à toa que um dos meus livros favoritos é Harry Potter. Eu tenho vários livros que misturam outras histórias de bruxos. A minha série favorita é Charmed e mais recentemente é WandaVision, porque eu gosto muito da temática de bruxo. E uma coisa que tem, principalmente nas fantasias, são os famosos jatos de energia ou jatos mágicos. Ou simplesmente rituais com fumaça e luzes, que é uma coisa que, ao meu ver, faltou muito na série live action. Pode ser por falta de orçamento ou até porque eles não queriam deixar uma coisa muito fantasiosa. Só que aqui, gente, ele entrega até números de balé misturado com magia, que é visualmente bonito, e era isso que eu queria, sabe? Jatos de energia voando, conjurações elementares, tudo assim, até porque é uma animação, é um anime, então a gente tem muito mais liberdade para fazer, mas é isso que a gente quer ver em live action, esses jatos de magia, uma história muito mais fiel ao core. Não precisa ser exatamente aquilo que acontece nos livros ou até mesmo nos jogos, pode ser uma história original com os mesmos personagens, trajetórias diferentes, mas que ele mantenha o core sobre os personagens, sobre o mundo, sobre a fantasia ao seu redor. E eu acho que aqui A Lenda do Lobo ele entrega isso muito, muito bem. Bom, gente, é isso. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Comenta aqui embaixo quais são as suas expectativas para esse filme e também as suas expectativas para o futuro da franquia The Witcher na Netflix, seja com uma série, um filme, outro anime, uma animação. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de The Witcher, gostam de Netflix. Curta esse vídeo também, ajuda a gente a crescer aqui no YouTube. Se você caiu de paraquedas, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Até a próxima!